Clube do Remo poderá ou não contar com a volta do Janderson? Homenagem ao Leão Azul aos seus 120 anos. O que tirar de lição desse momento, gente? Peço a você que fique até o final desse vídeo. Não esquece, curte, compartilha. Deixa teu like, tá? Hype o canal. Comenta, que a gente tem lido todos os comentários de vocês. E bora pro vídeo de hoje. Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Gente, quarta-feira, o Clube do Remo se representou na tarde de ontem e ainda passa por avaliações o Janderson, né, que teve uma contusão no adutor da coxa e isso demora e demanda mais um pouco de cuidados, até porque já fazem 2 semanas, segundo informações aí, ou quase 2, né, gente? E geralmente essa lesão de grau 1, ela é recuperável, porém, como é um atleta que é velocista, você tem que recuperá-lo melhor ainda para assim não perder ele mais um pouquinho à frente, né? Para quando ele voltar, retornar a todo vapor. Além do Janderson, outro que se recupera também é o lateral esquerdo Alan Rodrigues, né? Que retornou naquele jogo, porém sentiu novamente e agora vai estar tendo o melhor cuidado. Então, gente, até esse momento, o que temos para o jogo do próximo sábado, lembrando a vocês que não mudou, o dia mudou sim o horário, né? Teremos aí o retorno, a mudança até o momento só do Cadu. Né? Lembrando que o Clube do Remo pode muito bem figurar naquele 3-5-2, porém tem que ser armado com a linha mais à frente, que dá sim para atacar com a melhor formação de ataque, tá, gente? Podendo ter só a mudança do Cadu. Vocês podem até verificar isso se os laterais forem melhor usados, né, numa descida ali. Mas vamos falar mais um pouquinho à frente, porque agora vamos falar de preço de ingresso, gente. Dá para lotar. O Clube do Remo entendeu e foi sensível à situação da torcida aí. R$40 até nesta quinta-feira, tá? O lado A. R$30 o lado B, tá, gente? E a partir da sexta-feira, R$50 o lado A, R$40 o lado B. Uma boa promoção, lembrando que o jogo não conseguimos a transferência para o dia de domingo, né? Infelizmente seu amigo vai trabalhar no sábado, ou felizmente eu tenho que trabalhar, né, gente? Então, eu vou fazer um videozinho só no domingo pela manhã para nós, de um pós-jogo aí, tá, gente? Mas tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Lembrando que o Clube do Remo conseguiu antecipar o horário para as 18 horas, tá? Às 18 horas, Clube do Remo e Volta Redonda, né? No Mangueirão, gente. Porque às 9 horas teremos aí o show dos MCs aí, que estão pleiteando a cidade aí. Pra galera mais jovem que curte e que gosta, né, gente? Bom, gente, como vocês viram também, o Clube do Remo recebeu uma grata homenagem a seus 120 anos aí na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ali com uma menção honrosa, né, de serviços aí, né, teve a presença do Paulo Cacheado, chave remista, né, que faz um belo trabalho também aí, a gente acompanha o trabalho dele, né, inclusive ele tem até uma placa com o nome no CT, um cara que trabalha ali nos bastidores do Clube do Remo, é esse que é o bom, né, gente, você critica, mas você trabalha pelo clube, né, você quer a construção do clube, tá, gente? Então tivemos aí o Paulo Cacheado também, né, que deu aquele grito do leão. O Malino estava lá, o técnico Daniel Paulista foi bem recebido ali na câmera. Foi o vereador, até esqueci o nome dele aqui, mas é o vereador do PCdoB aí, gente, que fez essa menção aí pro Clube do Remo. E aí, né, teve uma entrevista também do vice-presidente do Clube do Remo falando sobre as obras no CT e as situações do Bainão, né, gente? Gente, é aquilo que a gente falou para vocês, né? O Glauber ele foi bem sucinto sobre essa conversa dele, falando que o Clube do Remo está procurando parcerias para a construção do CT, para melhorias ali no CT por enquanto, né? E sem parceria não tem dinheiro, né, gente? Então tem que ter essas parcerias. Sobre o patrocinador do Master, era uma bet, porém estava quase tudo certo, porém ela não era legalizada no Brasil, então não adianta. Vocês sabem que a lei está pegando muito em cima disso agora, porque é uma situação que só o tempo vai dizer para nós. Alguns preocupam, outros não. Eu não sei dizer a vocês nesse momento, porque a gente não vive isso, né, gente? Então, ficamos no aguardo do melhor patrocinador. Galera, outra coisa que aconteceu no Clube do Remo, né, foi a situação, fora a menção solene,
foi a situação da inauguração de uma loja do Clube do Remo aqui, próximo aqui em Ananindeua, no Shopping Metrópole, né? Teve com a presença do Reinaldo, nosso capitão, e ali o novo paredão aí, ou o paredão Marcelo Rangel, muito cortejado ali pela galera, entrevista, autógrafo. Isso é muito bom, que aproxima o clube e suas estrelas da população, do torcedor azulino que prestigiou ali aquele momento, né? Espero que dê para fazer o sócio por lá, que eu tô ajeitando as minhas contas para fazer meu sócio também, né, gente? E recomendo a você aí do outro lado. Porque, gente, ontem nós tivemos uma situação muito alegre, né? De muita alegria, de ver o Jadson voltar, né? Aparecer ali na sala de imprensa, cumprimentando os companheiros de serviço, se reapresentando para o treinador, né? Foi bem receptivo, bem recebido. Nós ficamos muito felizes aqui no canal. Acho que todos compartilhamos desse sentimento de ver o retorno do Jadson na sua melhor performance, né, gente? O atleta que passou por uma situação, um susto muito grande, mas graças a Deus e as orações aí nossas, Nossa Senhora aí, né, quem é católico, quem é evangélico, todos nós estávamos numa só corrente, né, gente, pelo Jadson. E graças a Deus, cara, é muito feliz, eu fico muito feliz de coração mesmo. Até comente aí, deixa suas felicitações aí. Um dia a nossa palavra chega lá pro Jadson, né, gente? Bom, galera, mas não podemos deixar de observar uma condição que ocorreu ali naquele momento, né? O estádio do Remo, gente, ele é um estádio que foi um dos primeiros estádios, foi o primeiro estádio da região norte particular, né? Então é um estádio aí que pleiteia ali seus 100 anos, salvo engano, tá? E a gente ficou ali olhando as estruturas, né? A gente vê assim só a camada de fora, né? Sem contar o carrossel, é claro, né, gente? Que o carrossel ali é uma coisa que a gente não vê nada dar certo ali, né? E aí, gente, a gente vivendo esse momento do Clube do Remo, a gente começa a pensar, né? Eu fui um que pensei ontem, aí quando eu vejo as estruturas, a sala do treinador ali, com um vazamento, não que isso seja importante, tá, gente? Assim, de momento, né? Porque ele tá realizando um bom trabalho, e quem quer realizar um trabalho, realiza em qualquer lugar, né? Quem é bom, realiza em qualquer lugar. Porém, gente, a gente fica olhando, né? A situação, uma salinha improvisada. A gente sabe que o Bainão tá servindo de CT, né? A gente às vezes se lembra de só ir para arquibancada torcer e não pensa como é a estrutura interna, né? E nessas horas a gente vai vendo, acompanhando, então aí a gente pensa, pô, cara, olha aí, né? Nosso clube, 120 anos, e a gente vê a estrutura ainda, né? Uma estrutura muito empobrecida, muito carente de maior cuidado. E é aquilo que a gente fala para vocês. Só cabe com recurso, gente. E recurso em Série C, Série D, onde o Rubens Ramos passou, não vem. Vem na Série B um recurso e melhor visibilidade. Então, o Papelim, ele foi honesto numa fala que ele fez logo no começo da temporada, onde ele disse, quando foi comparado sobre a situação do Clube do Remo e do Fortaleza. Ele disse que o Fortaleza passou anos na Série C se preparando. E aí construindo as suas infraestruturas, né? Claro, gente, guardar as devidas proporções. Mas foi guardando e resguardando. Nós aqui somos o imediato. Eu sei que perante vocês, eu também não teria paciência de ver um Clube do Remo se estruturar, e por mais que fosse sem recurso, né, gente? Não chegou um patrocinador legal, não chegou alguém que tomasse conta daquilo, e os que estavam ali filipendiavam o patrimônio do clube. Porque eu sei dizer a vocês que por muitos anos a gente viu o Clube do Remo ali sucumbindo de suas entranhas, né? E hoje, né, quando está na alta, você vê que todo mundo tenta empurrá-lo, né? Ainda vemos aquelas situações ainda de alguns que chegam e tentam puxar, e outros que chegam e estão ali para ajudar. Alguns canais até a gente vê que ajudam mesmo, o canal do Jorge, o próprio canal do Chaves aí que representou a gente lá como hoje uma voz, né, gente? Porque hoje a gente passa e transpassa da situação do pessoal da imprensa comum, né? A imprensa normal aí, porque a gente vê que eles puxam certas situações, né? Inclusive, eu estava vendo ontem uma situação da culpabilidade do Cadu de não ter experiência de segurar aquela bola ali e tal, aí culpabilizar a base do Clube do Remo que a gente sabe que não tem, né, e tal, entendeu? Então, tudo para pleitear, inclusive até a situação que o Viseu
comprou um carro para sua namorada, gente. É o ressentimento puro quando você vê isso. Eu confesso a vocês. É o ressentimento puro, gente. Entendeu? Então, quando a gente olha a infraestrutura do Clube do Remo, a gente sente, né? Poxa, tantos anos. Então, eu acho assim, gente. Esse momento que o Clube do Remo vive agora, ele tem que vir para fortalecer. Ricardo, fortalecer como? Tem a gente fechar essa corrente. Esse elo de acreditar e abraçar esses jogadores que estão aí. Olhar a instituição, porque a gente sabe que ela tem pendências e tem carências. E sem dinheiro ela não vai para frente, gente. Não vai para frente de jeito nenhum. Ah, o Clube do Remo paga tanto para um, tanto para outro. Isso às vezes não tem cabimento porque a gente não sabe. A gente não tem um contrato. Você faz sugestões que tá pagando isso. Então por isso que a gente muitas das vezes aqui no canal não se atém a isso. A gente se atém sim, gente. Que o Clube do Remo precisa estar numa melhor divisão. Foi o que o Papelinho passou para nós. Ele disse, olha, o Clube do Remo não tem tempo de se estruturar em outras divisões, até porque não tem recurso para isso. Então o que que tem? O Clube do Remo pleiteia, gente, até o momento. Pleiteia, escutem bem essa palavra. Chegar numa Série A. E aí, gente, com o recurso de lá, se estruturar melhor. Essa é a intenção do Clube do Remo. Aí até porque a gente vai vendo cenas, aí tá improvisado. O bom profissional, ele trabalha onde foi, a gente até agradece, e aí a gente reconhece mais ainda do Daniel Paulista e dos atletas que estão ali. Porque quando você olha a estrutura interna que a gente tem a oferecer, porque eu digo a gente, porque o Clube do Remo é nosso, né? Somente quando eu fizer meu sócio, ele vai ser parte também, né? Sabe? Então ele é nosso. Então quando você oferece essa estrutura, muitos trabalhadores até, né? Ah, eu vim aqui só para ganhar o meu quinhão, como passou-se anos aí a gente vendo isso. E hoje com essa equipe que tá aí, gente, a gente vê que é um time que se recusa a aceitar um resultado negativo. Luta do início ao fim, tudo bem, tem suas mazelas e seus erros. Tem, gente, mas a gente vê que tem correções e vai corrigindo, né? Então eu trouxe essa situação para a gente ver que a gente tem que, agora sim, né, abraçar a equipe, ver que a equipe está indo para frente, ver que a equipe representa aquilo que a gente vê. Por mais que o jogador tenha limitações, como o Caio, ele tem limitações de passe, gente. Mas ele é um cara que faz as linhas, taticamente é excelente, teve o infortúnio daquela bola, mas trabalha ali. Então você vendo que o jogador está em crescente. Hoje você vê a seguridade da zaga. Ah, pode dizer o Marcelo Rangel está trabalhando mais. Quando é exigido, ele trabalha. Tem jogo que o Marcelo Rangel faz 2, 3 defesas, gente. Só. Entendeu? Só. Aí, às vezes, a gente se depara com situações... Ah, a zaga ainda não é segura porque o Marcelo Rangel tem trabalhado mais. Não, gente. Peraí. Tem que ver que quando você está no leito do adversário, o adversário conhece seus meandros. Né? Então, com isso, a gente vê a evolução do Clube do Remo. Eu, pelo menos aqui no canal, vejo a evolução. Eu trago para vocês o esquema tático. Tá? Trago para vocês o adversário, com todas as mazelas que a gente tem aqui, mas eu trago para vocês o melhor que eu posso dar, entendeu? E procuro, digamos assim, dizer para vocês, pô, a gente vai melhorar para trazer melhor para vocês, né? Então a gente vê no Clube do Remo essa situação. Eu me sinto hoje representado pelo Clube do Remo, porque eu vejo que não tem aquele jogador mercenário como a gente viu em 2021. Nós estávamos cheios de jogadores mercenários, e hoje não. A gente vê que jogadores se esforçam ali, e até quem está embaixo está tentando se esforçar, e a gente torce para que dê certo. Porque é contrato firmado, gente. E para você quebrar um contrato, você tem que você prefere utilizar o jogador. Entendeu? Então fica de lição para nós que nós temos que pleitear essa Série A. É cedo, Ricardo, é cedo, gente. Mas o alicerce está sendo construído com uma estrutura que dê para a gente chegar lá. Porque chegando lá vai ter recurso para a gente mexer no bainão, para a gente trazer melhores parceiros para o CT, entendeu? Porque o próprio empresariado de Belém, ele não mexe com isso, gente. Se não fosse o governo do estado, e através até do Bampará também, que é um banco estadual, eu sinto muito, gente. A Vale do Rio Doce, entendeu? Então nós temos que ver essa situação, né? Tem que ter recurso, tem que ter dinheiro. E só o dinheiro da TV, muitas das vezes, ele não cobre tudo. Porque o Clube do Remo não é só o futebol, gente.
O Clube do Remo é toda uma estrutura. Basquete, vôlei, natação. Agora, assim, tentando ali empurrar a base para frente. Ter as meninas que ainda estão né, necessitando muito. Então, todo esse meandro é o Clube do Remo. Então, quando você vê o trabalho do CEO sendo feito, você vê as infraestruturas funcionando, né? Aí muitas das vezes a gente se atenha, o bordeirão nunca dá certo. Eu acho, gente, então vá lá, confira. Entendeu? Eu acho que o momento é o momento de você posicionar e dizer, gente, daqui a gente tem que ir para frente. Porque eu me lembro muito bem quando o Clube do Remo estava na Série A, eu ainda estudava no Java Passarinho, lá no entrocamento, era um adolescente, na pré-adolescência ali por aí assim, a gente se encarnava e de lá para cá nunca vi. Gerações passaram e a gente não vê um Clube do Remo na Série A. Tá? Então eu acho que o caminho está sendo trilhado, gente, e depende muito de nós. Depende muito de nós quando a gente lotar o estádio, quando a gente for lá e acontecer um erro e a gente apoiar e dizer, não, bora que eu acredito em ti. Assim como os jogadores no final do jogo vão agradecer a torcida. Eu acho que fica de momento de reflexão, fica de momento de superação a situação do Jadson, fica de momento as imagens que a gente viu do nosso Baenão nas suas entranhas muito decadente ainda, porém é acreditar que vai dar para frente, gente. Vai dar. Eu acredito muito que se a gente firmar uma corrente, né, a gente vai conseguir ver esse time na primeira, gente. É cedo demais, claro, é cedo, gente. É cedo. Mas o alicerce está sendo formado e o rumo é esse, o caminho está sendo trilhado. Eu espero ter sido bem esclarecedor sobre a nossa visão. Eu espero também, gente, que você puder ir, você vá, compre o ingresso, aproveita a promoção. Não, vou fazer meu sócio, faça seu sócio, tá? Bora ajudar o Clube do Remo, que tá na hora, gente. Nós não podemos deixar o bonde dessa história passar e a gente ficar para trás novamente, como ficamos vários anos, né? Então, forte abraço a todos, quem chegou até esse final, agradeço. Daqui a pouco a gente volta. Valeu!